Quando o homem criou o computador, ele tinha em mente poupar tempo e inteligência. Com criatividade, elaborou programas básicos para substituí-lo em tarefas desgastantes e pouco criativas. E são justamente esses os programas que se tornaram mais comuns, porque as suas aplicações englobam todo um universo de atividades. No Globo Informática de hoje, nós vamos saber um pouco sobre esses programas básicos. No princípio era o verbo, já dizia o profeta. Escrever com pena de ganso e colocar no papel cada sentimento em forma de palavras. Mas a pena perdeu a corrida para as canetas e depois para as máquinas de escrever. Do bate-bate, o sentimento em letra de forma. Basta escolher a tecla certa, da caligrafia à datilografia. Hoje em dia, escrever à máquina é uma coisa antiga. O negócio é digitar. Usar esse teclado aqui para escrever. Errou? Precisa de correções? Não tem importância. O computador vai fazer todo o trabalho. Para isso, existem os programas de processamento de textos. E você sabe o que é um processador ou editor de textos? Editorar um texto, mais do que corrigir, é poder modificá-lo antes que ele seja impresso, posto no papel. Editorar um texto é poder modificar parágrafos, inserir parágrafos, deletar parágrafos. Posso inserir frases, retirar frases, modificar o sentido das frases, inserir palavras e procurar e modificar palavras no decorrer do texto. Eu vou modificar, por exemplo, o tamanho das letras. Eu assinalo o parágrafo e dou o comando para que ele deixe, por exemplo, uma letra em 9 pontos, ou seja, bem pequena. Posso fazer o contrário agora. Eu assinalo esse mesmo parágrafo e mando a letra ser bem grande. Ou então, em tipo itálico, ela fica inclinada. Ou ainda sublinhada. Retorno ao formato normal. Posso alinhar o texto à esquerda, à direita ou no centro. Será que o processador de textos vai aposentar a máquina de escrever? Como é que fica o jornalista que tem na máquina de escrever a sua maior aliada na elaboração da notícia? Isso está mudando rapidamente. Imagine, por exemplo, um jornalista que está cobrindo a guerra no Líbano. O que é que ele faz? Ele bate a sua reportagem num micro portátil e de noite, através do telefone, ele transmite os toques automaticamente para a redação do seu jornal, por exemplo, em São Paulo. Isso já vem ocorrendo em vários jornais brasileiros. Assim como a offset, a impressão offset, veio substituir a impressão a quente e praticamente sepultou o linotipo, o computador hoje, o terminal de vídeo, vem sepultar a antiga máquina de escrever. A redação inteira funciona com terminais de vídeo, que trabalham os textos que são digitados por digitadores ou pelos próprios repórteres na agência. Trabalha com os textos que chegam através das sucursais, via uma linha telefônica. Esses textos chegam na redação, são pesquisados nos índices pelos editores, são dados aos redatores que podem inserir caracteres, inserir palavras, trocar textos, unir textos, de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida do que eles faziam nas antigas máquinas de escrever. O que era feito antigamente em 2 horas, hoje se faz em meia hora. Se o jornal fecha às 10h30, e esse é o nosso horário de fechamento, ele começa a ser rodado às 10 para as 11. Antigamente ele fechava às 10 horas e começava a rodar em torno de 11h15, 11h20 da noite. Com esse sistema, os jornais eliminaram uma série de custos e etapas na sua produção industrial. As laudas não descem mais para serem perfuradas e depois fotocopiadas. A revisão é feita no terminal. Os impulsos vão diretamente do terminal para a máquina fotocomponedora. Ela emite a fita em papel fotográfico, já com os caracteres impressos, e vai diretamente para o Pestap. Com os processadores, acaba essa história de rebater o texto. Basta introduzir as modificações e em pouco tempo nós teremos a versão final.
Mas os processadores não estão apenas contribuindo para agilizar a produção industrial de um jornal. Eles estão também revolucionando os escritórios. Trabalhos repetitivos, como a elaboração de cartas, manuais, contratos e orçamentos, ganharam com o processador de textos um forte aliado. Na hora de redigir, basta carregar para a memória do computador os trechos que interessam. Assim, o trabalho consiste apenas em montar o texto. Com mais de 500 mil de cópias vendidas, o VisiCalc se tornou o programa mais importante já elaborado para microcomputadores. Considerado uma verdadeira obra de gênio, ele foi criado por 2 estudantes da Escola de Administração de Harvard, Daniel Bricklin e Bob Frankston. Eles conceberam um programa para fazer tabelas de cálculos. E hoje em dia, em administração, quase tudo é feito na forma tabular. Orçamentos, folhas de pagamento, estatísticas, notas fiscais. Mas o que são realmente tabelas eletrônicas? Uma tabela eletrônica é um conjunto de colunas e linhas. As colunas são denominadas pelas letras A, B, C, D, etc. E as linhas são numeradas, 1, 2, 3, etc. Por exemplo, na interseção de uma linha com uma coluna, nós temos uma célula. Especificamente, esta célula aqui tem como endereço G, o nome da coluna, e 15, o número da linha. O conteúdo de cada uma célula pode ser um nome, como janeiro, vendas, etc. Pode ser um número propriamente dito, ou pode ser uma fórmula. Embora parecendo mágicas, as tabelas eletrônicas não têm muitos segredos. Com fórmulas simples em cada célula, nós podemos fazer tabelas longas e complexas que podem ser recalculadas automaticamente a cada modificação que fazemos. Trabalhar com tabelas eletrônicas significa agilizar tarefas, poupar tempo e realizar sozinho um trabalho que dependeria do auxílio de muitas outras pessoas. Mas as tabelas eletrônicas não servem apenas para fazer cálculos e mais cálculos. Com elas, nós podemos simular diversas alternativas para um determinado problema e, assim, optar pela melhor solução. Nós todos, por exemplo, estamos preocupados com a dívida externa do Brasil. Vamos ver as conclusões de um financista que, com a ajuda do VisiCalc, simulou o pagamento da nossa dívida até o ano 2016. Eu estou usando a tabela eletrônica para fazer uma simulação da dívida externa brasileira para os próximos 30 anos, para ver se ela é pagável. E a primeira conclusão que nós chegamos é de que ela é pagável porque a inflação americana vai corroer totalmente a dívida externa brasileira. Os 100 bilhões de dólares que devemos hoje vão ser praticamente nada daqui a 30 anos. O drama é pagar os juros agora. Eu simulei também o que teria acontecido se a inflação americana caísse para zero. E, para minha surpresa, se a inflação americana caísse para zero, o juro cairia para 5% e o Brasil poderia pagar, inclusive, os juros com uma larga folga, podíamos voltar a crescer e não precisaríamos ajustar os 120 milhões de brasileiros ao fluxo de caixa dos bancos e do FMI. O interessante é que nenhum economista brasileiro jamais perseguiria a hipótese de inflação americana zero, porque ela é totalmente absurda. E nenhum economista gastaria 3 semanas do seu tempo fazendo os 3.000 cálculos necessários para fazer a projeção até o ano 2010. E assim, ninguém havia descoberto que se nós emitíssemos, por exemplo, títulos financeiros pós-fixados no euromercado, nós teríamos o efeito igual à inflação americana, igual a zero. E é isso que nós estamos agora tentando fazer, inclusive colocar em prática, de colocar 900 milhões de dólares no mercado financeiro internacional de uma forma pós-fixada. O interessante, porém, é que o computador e o microcomputador e a planilha eletrônica nos ajudam a pensar, e a pensar de uma forma construtiva e a chegar a soluções inteligentes e viáveis para problemas do tipo de dívida externa brasileira. Nosso dia a dia está repleto de situações em que necessitamos de informações muito bem organizadas e que possam ser resgatadas e utilizadas conforme as nossas necessidades. Bibliotecas, listas telefônicas, horários de voos de aviões, arquivos empresariais, estoques de uma loja, enfim, todos esses são alguns exemplos. E todo conjunto de informações organizadas acaba sendo uma base de dados. E o computador
é um ótimo gerenciador de base de dados. A menor unidade completa de informação é o registro. Um registro é uma ficha, que por sua vez é composta de campos, como o campo do autor, do título do livro, do ano de publicação e assim por diante. Um conjunto de registros forma um arquivo. Um conjunto desses arquivos interrelacionados, como de autores e de obras, forma uma base de dados. Os programas de bases de dados são uma ferramenta de grande utilidade no armazenamento e recuperação automáticos de informações. As bases de dados estão em toda parte. As bases de dados hoje, dentro do seu conceito, são uma ferramenta muito útil para o tratamento de todo tipo de informação. Onde houver necessidade de se colecionar informações de um modo organizado, de maneira a se obter posteriormente relatórios impressos ou pesquisas, enfim, de uma maneira muito mais eficiente do que se faria no nosso antigo arquivo de aço. Os usos hoje se estendem aos mais variados campos. Se eu desejar, por exemplo, fazer um arquivo de clientes de uma empresa ou um arquivo de contas a pagar ou a receber, ou mesmo em casa, se eu quisesse fazer, suponhamos, uma base de dados que contivesse todos os meus livros da minha biblioteca. Eu poderia criar um arquivo onde tivesse o nome da obra, onde ela se encontra, quando foi adquirida. Recentes pesquisas apontam que os computadores do mundo inteiro despendem 30% do seu tempo organizando arquivos. Vamos ver, por exemplo, como esse programa daqui coloca rapidamente em ordem alfabética os nomes dessa coluna. Assim, as bases de dados se tornam um auxiliar praticamente insubstituível. E elas foram feitas para serem consultadas. No Brasil, a Embratel criou o projeto Cirandão, uma rede de distribuição de bases de dados. O Cirandão hoje é o primeiro serviço de telemática disponível em todo o território nacional. Ele comporta hoje, na sua fase ainda experimental, cerca de 1.500 usuários que estão testando o sistema, sendo que esse sistema deverá entrar em operação definitiva, operação comercial, no segundo semestre desse ano. As pessoas podem ter acesso ao Cirandão, precisam reportar seus órgãos comerciais da Embratel para obterem a senha de entrada no serviço. Uma vez de posse dessa senha, a conexão poderá ser feita através de uma ligação telefônica, através de um modem e de um micro esse de propriedade do usuário. Existe uma expectativa, a partir da metade desse ano, de que o Cirandão possa ser conectado à Rede Nacional de Comutação de Pacotes. É uma rede nacional específica para a comutação de sistemas digitais e, portanto, muito mais confiável, tá, do que as redes atuais que nós temos. Essa rede, também de abrangência nacional, deverá ter um entroncamento, uma interligação com redes equivalentes no exterior para acesso e recuperação de informações, tanto no sentido Brasil-exterior quanto no sentido exterior-Brasil. Vamos então fazer uma demonstração do serviço de comunicações e mensagens pessoais, enviando uma mensagem para confirmar uma reunião para amanhã. Por favor, confirmar reunião Dr. Vargas. O direito à informação é um dos preceitos básicos de qualquer sociedade democrática. Essa lista telefônica, por exemplo, permite ao usuário ter acesso a qualquer número de telefones de sua cidade. Para consultá-la, basta abri-la. É uma base de dados que nos garante o direito à informação. Mas esses direitos têm limites. Há cadastros onde estão armazenadas informações sobre uma pessoa sem que nem mesmo ela saiba quais são essas informações. A rapidez das bases de dados eletrônicas permite o processamento de informações sobre diversos aspectos da nossa vida. Os órgãos policiais e de trânsito, por exemplo, possuem informações como nossos dados pessoais ou possíveis infrações que tenhamos cometido. A Receita Federal sabe de nossa vida financeira. O cadastro do Banco Central
possui o seu nome, caso você tenha dado um cheque sem fundos. E numa compra a prazo, o comerciante que está nos vendendo um determinado produto consulta o serviço de proteção ao crédito. Afinal, você pode ser um mau pagador. Ou não. E quantas pessoas já não preencheram uma ficha cadastral para comprar, por exemplo, uma geladeira e ficaram esperando a aprovação de seu crédito? O Serviço de Proteção ao Crédito atendeu no último mês, somente em São Paulo, cerca de 1 milhão de consultas. Destas, 40 mil indicaram que o cliente estava com o crédito negativo. Era um mau pagador. O SPC funciona através de um convênio de todo o sistema lojista e das financeiras de comunicação daqueles clientes que estão em falta com o pagamento. E, ao mesmo tempo, esta comunicação é feita com aqueles que quitaram o pagamento e resolveram a situação. A atualização deste cadastro é feita diariamente, logo após o encerramento do expediente, onde, então, nós procedemos às negativações e, ao mesmo tempo, às reabilitações. Com a introdução da informática, hoje nós conseguimos uma informação em cerca de 2 segundos, pois o nosso sistema de computação é online real-time, o que permite, em fração de segundos, nós abrimos um crédito em qualquer ponto de São Paulo. É claro que o comerciante tem direito de saber quem são os maus pagadores. Caso contrário, a instituição do cheque e do crediário estaria desmoralizada. Mas, às vezes, esse direito entra em choque com o direito à privacidade, que todo indivíduo deve ter. Para conversar com a gente sobre esse assunto, o Globo Informática reuniu hoje aqui no estúdio o advogado Luiz Olavo Batista e a escritora Lilian Priest. Luiz Olavo, que garantias existem no direito brasileiro para a privacidade do indivíduo? Nenhuma em matéria de banco de dados e muito poucas em matéria de comunicação e em matéria de garantia do próprio domicílio. Nós vivemos em uma sociedade que tem uma tradição autoritária muito grande, então o Estado se imiscui nos direitos do cidadão e viola as garantias do cidadão. E outras vezes, outros detentores do poder, que não são o Estado, também violam essas garantias. E esses direitos que são naturais das pessoas, mas que ainda não foram reconhecidos pela legislação. Mas só no Brasil? Como é que é no resto do mundo? No resto do mundo, limitando-nos à matéria que interessa, que é a parte informática, já existe. Nos países que pertencem à OECD, que é uma organização que reúne países desenvolvidos do Atlântico Norte, existem 12 países que têm uma legislação muito precisa que garante isso. Além disso, o Conselho da Europa também tem uma diretriz que é obrigatória para todos os países que fazem parte da comunidade europeia, e essa diretriz garante às pessoas o acesso às bases de dados e o direito de retificar informações erradas que exijam a respeito delas. E no Brasil, por exemplo, uma pessoa que se sinta injustiçada, qual ação que ela deveria tomar? Só existe uma proteção no Brasil para os danos de natureza econômica. Para os danos de natureza moral, ainda não existe uma forma de proteção. E essa proteção é uma criação da inteligência dos advogados e da interpretação da jurisprudência. A privacidade da gente não é só garantida pela roupa que a gente usa, que protege a imagem do corpo. Ela é garantida também pela casa que a gente tem, que protege o espaço em que a gente vive com a família e tem a intimidade da família. Mas há uma outra intimidade, que é a intimidade daquilo que você pensa, faz, do que você agiu, do que não agiu, da sua própria história, que você tem o direito de contar para os outros ou não. Então você tem vários problemas. A segurança do banco de dados, para que ninguém viole ou vá fazer bisbilhotagem lá dentro. Depois, o direito da pessoa de corrigir aquilo que seja errado. E terceiro, o direito da pessoa de proibir a divulgação de certos dados que são relativos só à intimidade da pessoa e não para o conhecimento público. Pois é, agora com a possibilidade da Constituinte, dessa Assembleia Constituinte, você vê uma possibilidade da sociedade se redimir dessa omissão? Sim, eu acho que não é a sociedade se redimir dessa omissão. É essa consciência que nós temos, que você manifestou e que eu ia dizer, você tirou da boca, de tratar já de fazer a garantia desses direitos. E fazer a garantia desses direitos através de uma Constituição que diga que o Estado brasileiro foi criado para garantir a nós brasileiros todos esses direitos. Um pouquinho como
naquela Declaração de Direitos antiga, a primeira de todas, que dizia que cada um tem direito à busca da felicidade. Então é preciso que a Constituinte venha a pavimentar o caminho e aplanar o caminho legislativo para que a gente possa ir em busca da felicidade. E ir em busca da felicidade tendo a certeza de que nós não vamos ser oprimidos, de que nós não vamos ser humilhados, de que nós podemos viver respeitando a nossa dignidade e a dignidade dos outros. Muito obrigado pela presença de vocês. O direito à informação não pode estar desvinculado do direito à privacidade. Ambos são conquistas de uma sociedade democrática. E no limiar de uma sociedade informatizada, essa questão não pode ficar à margem das grandes discussões de direito civil. No próximo domingo, nós voltamos com mais um Globo Informática. Um bom dia e até lá.